E aí pessoal, aqui quem fala é o Pedro, vocês estão no canal Um Que Não Fear. Oi, eu sou o Laureano e hoje vamos falar sobre os Sete Além. Então galera, antes de começar o vídeo a gente precisa agradecer umas pessoas aí que deram apoio pro canal. Primeiramente agradecer ao Maílson que ele deu essa dica pra gente falar sobre o Sete Além, que falou que era um assunto bem interessante e realmente é um assunto bem E era um assunto interessante. que eu não conhecia, ele que mostrou o assunto, então muito obrigado pela dica, cara, valeu e é nóis. Também agradecer também especial aí o Maurício, um amigo meu aí já de vários anos, tá aí ajudando sempre o canal aí, e ele tem uma música e a gente vai deixar a música rolar um pouquinho pra vocês escutarem aí. Uma formiga cruzou no trilho do trem. Então cara, começando o vídeo agora, primeiramente, você sabe o que você significa Sete Além? Tem uma noção? Não faço ideia, cara. Descobri esses dias aí que o Maílson aí, ele passou pra nós aí as dicas aí do que seria e eu acabei descobrindo, cara. Bem interessante o assunto, aliás, a gente teve que fazer um vídeo com isso porque é um assunto bem do nosso tipo, assim, pra comentar aqui. Mas fale aí, Pedro, o que que é? Então, basicamente Sete Além é como se fosse um universo paralelo ao nosso, só que ele é oposto. Tipo, vocês têm consciência de entender, mas ele é um universo paralelo ao nosso, só que oposto. Um grande exemplo aí é o seriado americano aí, o Stranger Things. Ele mostra bastante o que a gente vai falar hoje aí do universo paralelo aí, que seria o o Sete Além. Sete aliens. Eu me confundo com essa porra aí. Sete aliens. Ele mostra mais ou menos bem resumido o que possível seria ser um Sete Além. É meio interessante ver, pra quem não assistiu, corre lá, assiste lá, que o seriado é muito bom e vocês não vão se arrepender. Então, a primeira pessoa que meio que testemunhou conheceu esse Sete Além, ele não chegou bem a conhecer, mas ouviu falar assim, foi o tal de Luciano Milici. E aqui no Brasil, né, cara? É o cara É interessante que foi aqui no brasileiro. Brasil isso aí, mas pode voltar. Então, ele estava saindo da faculdade, isso foi no ano de 1994. Ele estava saindo dessa faculdade e ele queria ir para sua casa. Ele tinha que ir num ponto, pegar um ônibus, pro ônibus levar ele até o metrô. Do metrô ele pegar um trem. Ele ficou nesse ponto e conseguiu pegar o busão. O busão veio ali, pegou ele. Daí o que ele fez? Ele pegou um livro, sentou lá no fundo do busão e ficou lendo a viagem inteira. Não bem a viagem inteira, né? Porque a viagem meio foi interrompida ali. Ele tava lendo, daí chegou uma senhora e falou pra ele: Você vai pra Sete Além, vai, né? Dele meio assim, né? Ficou, ué, que porra é essa, né, cara? Daí a velha perguntou: Você vai pra Sete Além? Ele ficou com aquela cara de dúvida dele assim, meio, que porra é essa Né? também? Daí todo mundo do busão pegou e olhou pra ele assim, tava sentado assim, olhou pra trás. E mandou ele, uma mulher lá na frente pegou e falou: Desce, vai ser o melhor que você pode fazer, tipo, vamos dizer assim, né? Falando pra ele descer: Desce daí, é melhor você descer. Dele ainda meio confusão, né? Daí pegou e ficou pensando. Daí o motorista pegou e falou pra ele descer também, que ia ser melhor pra ele descer, não ia ser bom ele ficar. E também o cobrador pegou e falou pra ele descer. Nele falou: o que tá acontecendo aqui? E pegou e ó, desceu do busão também. Estranho, né? E o busão, ele ficou olhando assim pro busão. O busão pegou uma trajetória bem estranha e sumiu, praticamente sumiu. E, Foi pro além. e também, né, ele falou que depois ele começou a pesquisar, ver se achava as pessoas que ele achou no ônibus, né, e Nunca mais viu nunca na mais vida, né, viu, né, cara? as pessoas, e se torna bem interessante o assunto. Inclusive também, né, lembra que daí ele abriu a comunidade no No Orkut, né? Orkut, né? Nossa, era tempo do Orkut. Ele Hein? ficou tão fissurado, cara, essa palavra Sete Além, cara, que ele ficou fissurado demais que seria aquilo, né, cara? Ele não fazia ideia do que seria, né? Aí ele criou uma comunidade no Orkut e me falou que era para entrar pessoas que eu tivessem alguma história parecida com a dele, né? Do que era do acontecidos, assim. E foi aparecendo histórias e relatos. É,
hoje, vários relatos você já encontra aí de pessoas que falam que já tiveram em Sete Além, já tem várias coisas muito cabulosas mesmo. A gente separou algumas aqui e a gente vai estar falando pra vocês agora. Então, a primeira história foi um tal de Júlio. Aconteceu com ele, assim. Ele e a esposa dele estavam fazendo aniversário de 2 anos de namoro. Daí pra comemorar, né, eles foram dar uma volta no shopping. Daí eles acabaram jantando no shopping e indo assistir um filme. Daí eles assistiram o filme de boa lá. Depois que eles saíram da sessão, cara, eles foram dar o rolezinho básico deles lá no shopping. Não pode faltar o rolê, né, cara? É aquele rolê louco lá. Daí a mulher dele meio que se encantou por uma bolsa. Daí ela foi lá ver a bolsa, daí o cara falou assim, tá, vai lá ver a bolsa que eu vou te esperar lá na revistaria. Uma lojinha lá que vendia gibi, essas paradas aí, uma livraria, porque é uma revistaria, livraria, quase a mesma coisa. Daí ele foi lá na revistaria, dele tava meio apertadão, né, cara? Deve ter tomado muito refrigerante, uma parada assim. Daí ele falou, só avisou a mulher dele que ele ia no banheiro. Daí ele foi no banheiro, deu um mijão lá, pegou, entrou no banheiro, né? Ele não achou quase nenhum banheiro livre. Daí depois que ele foi achar um mais excluidão lá que tava livre. Daí ele pegou, entrou, colocou o celular dele assim em cima de um... Como é que é o nome daquele negócio? É como se fosse um negócio que tem na parede que ele deixou o celular assim, de madeira. Daí tá. Daí ele começou a ouvir umas crianças meio que chorando, resmungando, dando risada, né? Dele não se lembrava de ter criança dentro daquele banheiro, tipo, as vozes pareciam estar perto. Daí ele meio que estranhou, daí ele pegou e saiu do banheiro, ele esqueceu o celular lá dentro. Ele saiu do banheiro e foi ver o que era aquilo. Dele disse que na hora que ele saiu, ele já percebeu que aquilo lá, tipo, tava estranho aquele negócio. Ele não viu criança nenhuma, os espelhos estavam diferentes, as luzes estavam totalmente amareladas, como se estivesse meio encardido, tava bem estranho o clima. Daí ele saiu lá do banheiro e foi lá pro meio do shopping lá, né? Ele disse que aquilo lá não parecia ser um shopping, parecia ser mais tipo... Era um shopping, mas parecia estar mais acabado, mais... bem mal cuidado, meio que abandonado. E sem falar que também tinha uns aquários assim no meio do shopping, como se fosse uns panos roxos assim, flutuando sobre a superfície. Diz que as pessoas chegavam assim naquele pano, encostavam e começavam a dar risada. E era tipo 2 ou 3 pessoas que ao mesmo tempo encostavam no pano e davam risada. É bem sem noção. Daí ele ficou olhando para as pessoas, ele meio que percebeu que as pessoas são tudo meio parecidas. Ela tem uns traços meio parecidos, como se fosse, que nem você disse, como se fosse, se for no Japão, você vai ver que os caras são tudo meio parecidos. A mesma coisa aconteceu com ele no shopping. Só que esses traços que ele falava, que eles são meio parecidos assim, ele dizia que dava medo de olhar para aquelas pessoas. Daí ele ficou meio assim. Daí ele tentou procurar a namorada dele. Ele não achou a namorada dele. Tentou procurar a revistaria. Não tinha nenhuma revistaria no shopping. Daí ele achou um cara vendendo, uma lojinha assim. Tava vendendo umas coisas bem estranhas. Tipo gancho, fechadura, foice, vários tipos de ferramenta. Estranho. É. Coisa que você não acha. No shopping. Vou lá no shopping comprar uma enxada lá pra carpir meu lote. Daí ele pegou e foi lá na lojinha. Daí o cara já chegou, olhou assim meio estranho pra ele e falou: você vai querer trocar ou vai querer comprar? Daí ele não respondeu, meio confuso, né? Meio com medo, ele não respondeu. Daí ele viu tipo uma espécie de uma colher, formato de uma colher de ferro. Daí ele pegou, olhou assim, deu uma olhadinha, de repente ele viu uma menininha que tinha cara de ter entre uns 7 anos, 7, 8 anos assim, com sua mãe. Daí a menininha pegou a colher na mão, deu uma olhada, e a mãe dela já tava tirando a carteira do bolso pra pagar. O cara pegou e falou, né, antes pra mãe: não, pode levar essa colher aí. Ele acha que ele não vai levar. Ele também aparenta nem ser de Sete Além. Daí tipo, a mulher deu uma olhada assim meio com nojo com ele, assim, largou a colher, tirou a colher da mão da menininha, jogou lá. E a mulher saiu vazada, meio com medo, como se o cara tivesse uma doença, assim. Daí ele falou: cara, o que tá acontecendo aqui? Daí ele passou a mão no bolso assim: cadê meu celular pra ligar pra namorada dele? Daí ele lembrou que ele tinha deixado em cima daquele negocinho de madeira que eu expliquei pra vocês, o celular dele. Ele pegou e foi lá no banheiro, tentou pegar o celular dele tava desligado, nem ligava, nem sinal, o celular praticamente ia quebrar tudo. Daí ele pegou, se desesperou, sentou no canto do banheiro assim, pôs a mão na cara e começou a chorar. Que porra é essa que tá acontecendo comigo? De repente ele ouviu uma batida na porta. A pessoa bateu na porta.
Ele vai lá e abre a porta assim. Quando vê o cara da revistaria lá falando pra ele, que perguntou pra ele o que tá acontecendo, que a namorada dele tava ali fora esperando ele, que ela tava preocupada, que ele entrou no banheiro já fazia tempo e não saía de lá. E foi isso que aconteceu com o cara. Praticamente o cara entrou num banheiro, saiu e chegou em outra dimensão, outro universo, cara. Louco, Um né? negócio muito estranho, cara. Eu vou lá, pegar uma água lá em Sete Além e já volto aí. Ah, beleza, vai lá. Pô, cara, você derrubou o quadro aqui, cara. Acho que eu vou pra Sete Além também. Beleza, voltamos de Sete Além, tomou uma água. Cara, e te falo uma coisa, é muito melhor morar lá do que ficar morando aqui no Brasil, cara. Eu te falo isso, cara, é muito bom lá, livre de impostos. Aconselho você a ir lá. Voltando ao assunto aí. Sem corrupção, né, cara? É. Voltando lá. No segundo relato, traz uma senhora chamada Antônia, de 40 anos. No tempo ela tinha uma filha chamada Patrícia, de 7 anos. Ela conta que certa vez ela estava ali com a filha dela desenhando ali e tal, e o telefone toca. Ela vai atender lá e é um cara que pega e fala: "Você é a senhora Antônia?" Ela: "Sim." Você é a mãe você é a mãe da Patrícia? Dela: "Sim, por quê? Quem tá falando?" Ele: "Então, vem aqui buscar sua filha aqui no condomínio, no prédio aqui, então na escadaria." Ela: "Como assim?" Ela: "É que tua filha desapareceu, ela não tava com uma roupinha verde?" Uma camiseta verde. Camiseta verde, né? E ela, né, ué, não, ela nem tem camiseta, ela nem tem camiseta verde, minha filha tá aqui comigo. Para de ficar me incomodando, passando trote essas horas, que senão eu vou ligar pra polícia. Aí o cara desligou. E ela já foi correndo lá e tal, viu que a menininha dela tava lá, tava tranquila lá, ela já ficou aliviada e tal. Aí no outro dia, aniversário, era aniversário, se não me engano, da menininha. Não era aniversário, acho que do pai dela. É Alguma ela, coisa com o sim. pai dela, que ela ia sair com o pai dela, né? Aí foi pro aniversário, ela saiu com o pai lá. O pai foi buscar ela e vestiu a menina com uma roupa rosa e tal, né? E foi embora. Daí na volta, a menininha voltou pra casa da mãe dela com uma camiseta verde. Aliás, muito estranho, porque como ela ficou com camiseta rosa, né? Voltou com camiseta verde. Aí o pai dela explicou que elas passaram na casa da namorada do pai da menininha e a menininha acabou derramando refrigerante nela, sabe? Aí a mulher pegou e foi lá, deu uma roupa que ela tinha lá e deu uma roupinha verde. E a menininha tava triste, ela tava assustada, sabe? Ela tava bem inquieta, assim, meio paranoica, assim, sabe? E a mãe dela ficou meio assim preocupada com a filha e perguntou depois da noite, perguntou pra ela o que tinha acontecido. E ela pegou e explicou, né, que foi na casa da menina, da mulher lá, e ela derrubou refrigerante e tal. E ela acabou se perdendo do pai na escadaria e ela começou a chorar, porque ela se perdeu, ela começou a chorar. E o pai dela não vinha, ela gritava pelo pai, até que apareceu um cara, um senhor de olhos amarelos e veio buscar e pegou ela e levou ela pro apartamento dele. Nesse tempo, ela desesperada, ela pegou e deu o número da mãe dela. Daí o homem pegou e ligou. Ah, inclusive o nome do apartamento que a menina escrevia em desenhos, colocava, o nome era Sete Além. Aquela depois disso ela fez desenhos e tal, né? E ela sempre colocava o apartamento, desenhava o homem de olho amarelo e colocava lá o nome do prédio que se chamava Sete Além. Nisso aí o homem ligou pra mãe dela e foi aquela mesma coisa. Daí a menininha pegou e falou: ó, o homem ligou pra você, mamãe, só que você falou que ia ligar pra polícia, então o homem desligou. Aí ela fez um desenho que ela fez uns 7 riscos assim. Aí se tornou que ela ficou 7 dias presa, ela ficou 7 dias presa no universo paralelo lá em Sete Além. Bem estranho, cara, muito bem Escroto. muito escroto essa história, mas é um relato que é bem popular sobre esse assunto, né? Isso aí foi o vídeo de hoje, pessoal, explicando o que é Sete Além, colocando alguns relatos aí, os mais importantes também, trazendo pra vocês aí. O Pedro tem um recado importante pra dar pra vocês aí. Então, a gente tá vendo que o número de a gente tá vendo que o número de visualização dos vídeos
tá sendo maior do que o número de inscritos, tá certo? Que não é muito famoso, mas isso significa que várias pessoas que estão vendo os vídeos não estão inscritas no canal. Isso é triste, cara, vou chorar. É só se inscrever, cara, ajudando se inscreve lá, lá. cara, você não sabe o apoio e a força que você dá pra nós, isso aí, cara. Vocês têm que deixar seu like também, porque agora o YouTube mudou, tá uma porcaria e tá, então tipo, não conta mais como número de visualização, tipo, a visualização, foda-se, agora é o número de curtir, cara. É o número de isso aí. tanto gostei. Então, outro exemplo, outro detalhe, os rituais, esses negócios que a gente tá fazendo aí, cara, se você tá gostando do que a gente tá fazendo, já deixa o teu curtir lá, porque a gente Isso vê... apoia, cara. Isso demais. apoia, Incentivo. isso, e a gente vê que você tá gostando daquele conteúdo, porque nós não vai ficar fazendo ritual, sabendo que o pessoal não gosta e nós tomando um cu bonito, então, se você tá gostando, cara, você deixa o teu like foda lá, cara, porque a gente vai saber que vocês estão gostando dos conteúdos de ritual que a gente tá trazendo aí. Chega dando bicudo no like na tela do PC, dá um murrão pão na isso tela aí. do PC assim, ó. Pessoal, vocês que vê o vídeo e não são inscritos, cara, se inscreve no canal lá. A gente tá com vários planos, vários conteúdos bons pra fazer aí. Sei que vocês não vão se arrepender não, cara, porque toda ajuda é bem-vinda. Esperando que você que tá vendo o vídeo aqui não é inscrito, se inscreva no canal e ajude o Uknofir crescer um monte. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se despede daqui, até a próxima. Falou, é Valeu. nóis.